evento. A Seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão de Direito Médico e de Saúde, tem a honra de apresentar o webinar Direito Médico e Perspectivas Pós-Pandemia, evento promovido pela referida comissão, com apoio da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com 2 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela ONU, a saber, saúde e bem-estar e educação de qualidade. Com a palavra, senhoras e senhores, doutora Juliana Rassi, presidente da Comissão de Direito Médico e Saúde da OAB São Paulo. Bom dia a todos, né? Em primeiro lugar, agradeço a presença de quem está nos acompanhando, né, hoje aqui nesse evento. Agradeço o apoio da diretoria da OAB São Paulo, né, a nos autorizar a realizar esse evento dentro dos trabalhos da comissão, a Comissão de Cultura e Eventos, o apoio do Davi, que está hoje aqui conosco, né, nos auxiliando. Agradeço igualmente a participação da nossa estrela aqui da manhã, Dr. Miguel Kfouri Neto, né, dentro da sua agenda tribulada, cheia de atividades, encontrou um espaço aí para nos conceder essa honra de estar aqui conosco. Né? Agradeço também nossa vice-presidente, doutora Andréia Ferreira, por estar participando, a nossa coordenadora também da Comissão de Direito Médico, a doutora Ciciane, o doutor Fernando Bianchi, por estar aqui conosco hoje, né, membro integrante afetivo aí, super atuante aí na nossa comissão. A própria comissão em si, agradeço, né, a todos. E o intuito hoje do evento é a gente falar um pouquinho dentro do direito médico as perspectivas, né, pós-pandemia, né, desse cenário todo que a gente está enfrentando dentro da responsabilidade civil. Vou falar aqui o mini currículo dos participantes, né, o Dr. Miguel Kfouri Neto, pós-doutor em Direito, desembargador e ex-presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, é também autor de diversos livros sobre responsabilidade civil. Né? A doutora Ciciane, advogada, especializada em Direito Civil e Direito Empresarial, vice-presidente por 2 gestões da subseção da OAB Catanduva, coordenadora da nossa comissão e assessora do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB. A doutora Andréia, executiva na área de saúde, né, advogada especializada e vice-presidente também da Comissão de Direito Médico da Saúde da OAB São Paulo. O doutor Fernando Bianchi, advogado especialista em Direito Médico pela Escola Paulista de Direito, pela Universidade de Coimbra, pós-graduado em Processo Civil pela PUC e membro efetivo da nossa Comissão de Direito Médico. Né? Então, muito bom dia a todos. E essa pandemia, tudo isso que nós estamos enfrentando, agora talvez um pouco mais organizados, um pouco mais acostumados com tudo isso, mas gerou muito impacto, né? E nós passamos aí por diversas situações. Então, isso gera um anseio, principalmente nos profissionais médicos, nos profissionais de saúde, que ficaram muito expostos a condições novas. Né? Então, a gente teve aí superlotações de hospitais, a gente teve o pessoal da linha de frente que atuou sem muita proteção e sem muita apoio para diagnosticar, para tomar decisões. A gente teve também a questão da telemedicina, que foi um grande marco aí nesse período todo. Né, e abriu uma grande porta dentro do atendimento médico e mudou muito a questão da medicina, né, a gente viu um impacto muito grande nisso e gera também uma preocupação dos profissionais de saúde que atendem por esse formato hoje, então é um ponto importante. O que a gente visa discutir hoje aqui é se tudo isso que a gente está passando, esse cenário todo, se isso impacta dentro das questões de responsabilidade civil. Se a gente tem uma expectativa de haver um aumento de judicialização da saúde, já que a gente fala que é a judicialização que mais cresce no país, né? E o profissional médico em si é um profissional que enfrenta um alto risco, né, nas suas atuações. E aí a gente pensou em convidar, né, o Dr. Miguel, e além dos outros palestrantes que estão hoje aqui conosco, para ouvir o seu sentimento, a sua visão, né, dentro desse contexto, se existe de fato, se é um risco, se a gente pode esperar que vai haver um aumento, se vai mudar alguma coisa, o que a gente pode esperar, né, dentro desse cenário novo, que embora a gente já esteja acostumando um pouco agora a saber lidar com isso, mas é algo novo, a gente já está tendo algum impacto.
Então, eu gostaria de iniciar dando a palavra ao Dr. Miguel, né, para ele fazer uma explanação sobre o tema, dentro da visão dele, e até já direcioná-lo para a questão se ele vê que realmente existe potenciais, né, de riscos dentro dessa questão da responsabilização médica, esse cenário de pandemia. Então, gostaria de te passar a palavra, doutor. Muito obrigada. Bom dia a todos. Bom dia a doutora Juliana, doutora Cristiane, doutora Andréa, doutor Fernando, que estão conosco aqui nesse webinar da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo. Para mim é uma honra muito grande estar com todos os senhores. E também com os nossos espectadores aí pela plataforma, deve ser aí pelo YouTube, né, ou aqui mesmo, o pessoal que adentrou ao nosso Zoom nesse webinar. É uma boa, excelente iniciativa da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, de discutir, antecipar a discussão, porque ainda é cedo para nós antevermos aí alguma consequência jurídica, porque nesse momento da pandemia, eu, pelo menos, não tenho tido notícias. A gente tem ouvido algumas demandas, né? Tem acontecido também, creio eu, em São Paulo. Claro que São Paulo é o estado maior da federação, então, se acontece aqui no Paraná, já aconteceu muito antes aí em São Paulo. O problema de plano de saúde, cobertura daqui, cobertura dali, mas especificamente a questão da responsabilidade civil, eu acredito que quando a situação se assentar um pouco mais e os parentes, dependentes, começarem a examinar as circunstâncias nas quais, por exemplo, um participante da família, um integrante da família, acabou falecendo, aí surge aquela tendência a se buscar eventuais responsáveis. E nesse contexto é que aparece, né, ou adquire proeminência a responsabilidade civil. Então vai se examinar o que aconteceu. Por exemplo, erro de diagnóstico, como aconteceu ainda ontem, me relataram, aqui em Curitiba, um motorista, 41 anos, e procurou 2, 3 vezes o médico com alguns sintomas que não foram reconhecidos como sintomas da Covid. E na terceira vez que ele adentrou ao hospital, já foi entubado, daí sim, fizeram alguns exames, constataram que ele estava contaminado, e no outro dia o rapaz morreu. Tinha obesidade, padecia aí de obesidade talvez mórbida, era tanto quanto gordo, né, o cidadão obeso. Mas vejam, e o diagnóstico lá na primeira vez que ele procurou o médico? Então, daqui a pouco, passada todo esse impacto negativo, né, da pandemia, negativo no presente, todo mundo em dúvida, todas as pessoas ainda consternadas, comovidas, sensibilizadas e com a sua capacidade de reação lá do seu tanto embotada, nós vamos ver, né, que alguém pode procurar aí uma eventual reparação. Então, a preocupação que eu tenho visto, e também os senhores devem ter lido alguns artigos, né, mesmo nos Estados Unidos, onde já houve um ato que só atribui responsabilidade ao médico em tempos de coronavírus, se houver negligência grave. E aqui no Brasil, nós tivemos aquela medida provisória 966, de 14 de maio, né, do corrente ano, que, em relação aos agentes públicos, tornou possível a responsabilização em caso de dolo ou erro grosseiro. Houve uma ação direta de inconstitucionalidade junto ao Supremo, aí patrocinada, várias ações, né? O PSOL, o Partido Comunista Brasileiro, outros partidos políticos, Associação Brasileira de Imprensa, questionaram se esse dispositivo de isentar de responsabilidade o médico, o agente público, seria ou não constitucional. O ministro Barroso foi o relator e ele entendeu que essa lei deve ser interpretada
né, conforme a Constituição, e estabeleceram lá um conceito de erro grosseiro. O que seria erro grosseiro? E no que nos interessa seria qualquer atentado à vida ou à saúde constituiria um erro grosseiro. Na verdade, aí, no nosso caso aqui, da responsabilidade civil, isso não ficou muito bem explicado, né? Porque é óbvio que o médico, se houver qualquer tipo de acusação aí após um falecimento em decorrência do coronavírus, no ambiente hospitalar, por exemplo, e sob a responsabilidade de um profissional de medicina, é evidente que qual foi o bem jurídico lesado? A vida e a saúde, né? Claro, a saúde a princípio, a vida se houve aí o falecimento. Então, na realidade, eu acredito... tivemos também um artigo muito interessante, uma sugestão legislativa do professor Nelson Rosenwald, tratando mais ou menos da questão nesses termos, que quando houver uma culpa leve ou levíssima do agente público, do médico de modo geral, daí essa medida provisória, uma das críticas foi justamente essa, né? Que ela se direciona somente a agentes públicos e não aos médicos que exercem de forma liberal, privada, a medicina. Eu vou dar minha opinião aos senhores. Eu acredito, até tive um julgado, eu fui o relator de um caso onde se atribuía a 2 médicos erro de diagnóstico naquele episódio, aquele surto. Não chegou a ser um surto, talvez uma epidemia, né? Não, claro, não adquiriu de modo nenhum os contornos de uma pandemia, como presentemente nós vivenciamos. No caso da H1N1. E os médicos não diagnosticaram, logo no início ali daquele surto, daquela gripe, e houve o falecimento do paciente. Eu entendi que, devido ao desconhecimento, aquelas naturais hesitações iniciais, ali não se constituiu, não chegou a se caracterizar a culpa, porque nós sabemos que o erro diagnóstico ele só será inexcusável e será atribuído ao médico a título de culpa, e, portanto, gerando responsabilidade civil, se for um erro de conduta diagnóstica, porque o diagnóstico em si, o erro de diagnóstico, é excusável. O médico não é obrigado a acertar 100% dos diagnósticos. E eu acabei absolvendo aqui no tribunal, dei provimento à apelação para absolver os 2 médicos. E agora, vocês imaginem, nesse contexto de coronavírus, onde todas as dúvidas, até hoje, aquilo que todos afirmavam até um mês atrás, seriam verdades absolutas aí em relação ao coronavírus, dali a pouco tudo isso muda. Usa a cloroquina, ivermectina, e não sei das quantas, e usa heparina, e não usa, enfim. Eu posso até dizer aos senhores com algum conhecimento pessoal de causa que eu fui infectado pelo coronavírus. Fiquei lá uns 5, 6 dias hospitalizado e vi a situação de se aproximar ali o fim da história. Mas, graças a Deus, o médico, o pessoal do hospital onde eu fui atendido, com muita competência, tivemos um trágico, né, falecimento de um desembargador, colega nosso, aqui no Paraná, pelo retardamento do diagnóstico. Ele fez aqueles testes de farmácia que deram negativo, e, veja, negativos ambos, né? E, quando foi para o hospital, já foi entubado, no outro dia faleceu, mais novo que eu, 5 anos mais novo que eu. Então, só eles vejam a tragédia disso, né? E até que ponto, vejam, no caso desse nosso colega, ele próprio tomou iniciativa de, quer dizer, não procurou o médico. Quando procurou, já era tarde. O que eu quero deixar claro aos senhores, que eu também entendo que, nesse contexto de pandemia, nós não podemos responsabilizar os médicos por culpa, leve ou levíssima. Então, volta aquela famosa história da teoria das 3 culpas, lá do direito romano. Então, a culpa grave é o quasi dolo. Então, essa
seria incluída aí nesse conceito de erro grosseiro, negligência grave. Então, vejam, se nós identificarmos, por exemplo, no próprio diagnóstico, teremos que... Outra coisa, eu também até fiz uma sugestão, participo da Comissão de Direito Médico do Conselho Federal de Medicina, para uma resolução, né, mais ou menos estabelecendo lá no plano ético que não cometeria infração ética o médico, nesses tempos de pandemia, que, por exemplo, cometesse um erro. Identificamos ali culpa levíssima ou leve, mas esse erro do médico derivou do quê? Primeiro, dessas incertezas naturais científicas, que há poucas verdades aí ainda em relação a esse vírus. Segundo, em relação à precariedade das condições de trabalho. Médico que às vezes não tem nem equipamento de proteção individual aí em condições. Quanto mais condições plenas, às vezes com uma UTI lotada, um hospital lotado, com problemas de emergência, o pessoal chegando já nessa situação de necessitar uma intubação imediata. Então, veja, nós temos que observar isso tudo e tratar a responsabilidade civil. Aí no pós-pandemia, quando surgirem essas demandas, perdão, a mim me parece que o judiciário deverá levar tudo isso em consideração. E temos, sim, o dispositivo legal que se tornaria aplicável, que é aquele dispositivo do 944, parágrafo único do Código Civil, que diz que quando houver excessiva desproporção entre o grau da culpa e o dano, o juiz poderá reduzir equitativamente a indenização. Então, vejam, poderá reduzir ou até excluir a indenização, né? E nesses tempos de pandemia, me parece que isso seria essa seria a saída legislativa. Enquanto não temos o advento de alguma norma legal específica, os juízes poderiam lançar mão desse 944, parágrafo único. Ou ainda, excludente de responsabilidade, temos o caso fortuito. A mim me parece que essa pandemia se enquadra nesse conceito de caso fortuito, porque é imprevisível e inevitável. Tanto inevitável que nós temos visto aí no mundo inteiro, né, milhões de mortos aí em função dessa pandemia. Então, na realidade, senhores, eu acho que o meu tempo já deve estar, já se encaminhou para o final. Eu acredito que essa flexibilização da responsabilidade civil, tratando com maior condescendência as pessoas envolvidas, os médicos envolvidos, né? Outra coisa, só para encerrar, me parece razoável. Agora, para encerrar, também vejo a responsabilidade civil do Estado pela morte de um médico, por exemplo, aí em São Paulo. Me disseram que, aqui também no Paraná, os residentes todos, né, foram convocados para atuar aí, atendendo essas vítimas do coronavírus. E se morre um médico desse, que não tem vínculo nenhum com o Estado? Coitado de um residente que está nessa fase aí de ensino pós-graduado, né, que vale a residência, que vale a isso, e morre. A mim me parece que o Estado, a União, no caso, deverá uma indenização, um pensionamento à família pela morte do médico. Então, eventualmente, demandas desse tipo poderão também surgir. Então, em síntese, eu peço perdão aí pelo desalinhavado das considerações, nós estamos conjecturando, haveria mais algumas situações que nós poderíamos abranger, mas me parece que há escusas legais admissíveis, até com qualquer exame sensato da situação, que nós não poderemos atribuir responsabilidade ao médico, ou mesmo o 37, parágrafo 6º da Constituição, em se tratando de médico aí conveniado do SUS, que é equiparado, né, a um agente público, ou mesmo de médico integrante, funcionário público, aquela história do direito de regresso, né? Quer dizer, a União vai pagar a indenização e pode regressar em face do médico. Também vai excluir esse direito de regresso. Então, vocês vejam que, a mim me parece que algumas consequências, né, ao derredor aí da responsabilidade civil são essas. Se lá nos Estados Unidos, onde todos nós sabemos
a exigência de responsabilização. Nunca se pode deixar dano sem reparação. E aqui também é o princípio que vige aqui no Brasil. Não se deixa dano sem reparação. Lá, eles já adotaram legislação que só vai responsabilizar o médico no caso de uma negligência grave, de culpa grave. Eu acredito que essa solução, não que a gente queira importar soluções prontas, mas me parece que no nosso âmbito aqui da responsabilidade civil, o caminho seria por aí. Doutora Juliana, só me desculpe, mas para introduzir eram mais ou menos essas as nossas considerações. Muito obrigado. Doutor, eu que agradeço, não há que pedir desculpas, pelo contrário, acredito que trouxe muita tranquilidade para a gente, né? A sua visão é um norte para a gente nesse momento e para quem nos está acompanhando, e principalmente para os profissionais de saúde que ficam aflitos com essa situação. E o senhor conseguiu colocar de uma maneira muito lógica, muito clara, né? E ponderada, porque a gente tem que ter um olhar ponderado. Não adianta a gente radicalizar, né? Então a gente tem que levar em consideração que a situação que a gente está vivendo é uma situação totalmente atípica, né? E todo mundo está vulnerável, né? E a gente tem que pensar no profissional de saúde, e até porque eles foram heróis, né? Estão sendo heróis aí no enfrentamento de tudo isso que a gente está passando. Então foram perfeitas aí suas palavras. E aí, aproveitando dentro desse escopo, né, e disso, o senhor vê quais são os principais, né, e sensíveis problemas jurídicos que o senhor entende que os médicos poderão ter em razão da pandemia? A mim parece, doutora Juliana, que o principal será mesmo uma eventual demanda. Essa tentativa de responsabilizar o médico civilmente ou penalmente, porque é evidente, vamos imaginar que os familiares procurem o Ministério Público, relata aquela situação, o promotor requisita a instauração do inquérito e acaba o médico sendo denunciado, ou por homicídio culposo, o caso aí quase sempre será homicídio culposo, porque as sequelas, eu confesso à senhora, eu que fui um sequelado aí do coronavírus, uns 2, 3 meses depois, esses sintomas desaparecem, então sequelas praticamente não existem. Então, quer me parecer que a principal consequência pós-pandemia, no aspecto jurídico, seria mesmo essa responsabilização. E é claro, com todas aquelas implicações, muitas vítimas, não se, os familiares, né, não se voltariam contra o médico especificamente, mas incluiriam no polo passivo também o hospital, sobretudo hospitais particulares, né? Então, a mim me parece que no terreno da responsabilidade civil é que se situariam essas principais consequências jurídicas pós-pandemia. Porque, evidentemente, a responsabilidade penal vai ser muito mais difícil, mas, de qualquer maneira, caracterizar, porque, no caso médico, é homicídio culposo, quer dizer, seria sempre culposo. Mas eu acho que a responsabilidade civil lidera aí essas iniciativas, né, que poderiam ou poderão surgir no pós-pandemia. Tá bom, doutor, perfeito. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Eu vou passar a próxima pergunta à doutora Andréia, que é nossa vice-presidente da comissão, né? E aí queria te ouvir um pouquinho, Andréia, com relação aos principais cuidados que você vê que os médicos devem adotar, né, nesse momento todo, para evitar processos éticos e judiciais, né, em tempos de pandemia. Coloca para a gente um pouquinho aí sua visão. Bom dia a todos, tá? Na verdade, a principal recomendação que a gente passa quando a gente fala da questão de responsabilização, tradicional instrumento que a gente tem para documentar esse procedimento vai ser o termo de consentimento informado, termo de consentimento livre e esclarecido com o paciente. Mas a gente também precisa fazer esse juízo de ponderação, como muito bem colocado pelo Dr. Miguel. Existirão momentos, e na verdade esse é um momento de uma grande turbulência por conta da pandemia. Então, nós estamos diante de situações em que muitas vezes aquele instrumento, aquele consentimento informado, como tradicionalmente a gente recomenda, seja escrito, que seja documentado, talvez ele possa não acontecer nesse momento, por uma série de fatores,
seja pela questão das circunstâncias, em virtude da alta demanda, seja por conta das incertezas em relação às técnicas que vão ser utilizadas e pelo excesso de informações disponíveis nesse contexto de pandemia. E a gente sabe que o desafio para os profissionais de saúde, de um modo geral, ele tem sido imenso, né? Então, a primeira recomendação, a principal recomendação passa pelo consentimento, né, pelo termo de consentimento, mas passa também por essa flexibilização, como bem colocou ali o doutor Miguel. Talvez a gente não consiga, em todos os cenários, ter o termo de consentimento da forma como gostaríamos, perfeito, documentado, até porque muitas vezes o paciente não vai estar em condições de manifestar esse consentimento. Talvez isso seja feito através de um familiar, mas ainda que existam todas essas possibilidades, né, e fico feliz em saber que existem essas escusas e esse juízo de valor quando da análise, né, de um caso de responsabilização do profissional da saúde, que pelo menos haja todo esse processo documentado. Se não da forma ideal, pelo menos com o máximo que for possível naquele momento, em termos de informações sobre o paciente, sobre a ocorrência, sobre o tratamento, para que isso, sim, seja o documento a ser utilizado por esse profissional da saúde, caso venhamos a nos deparar com esse cenário de judicialização. Eu acho que essa seria a minha principal contribuição diante desse cenário. Não estamos diante de um cenário de isenção de responsabilidade, mas estamos diante de um cenário atípico que permite aí uma flexibilização e certamente uma análise de caso a caso em relação à conduta e ao atendimento. Obrigada, doutora Andréia. É bem por aí, é um momento que, mais do que nunca, a gente tem que ser transparente e completo com relação às informações. A gente vê assim também que em muitos processos que envolvem a responsabilidade médica, civil do médico, muitas vezes falta o termo de consentimento. Eu vejo ele como fundamental. Acredito que o doutor Miguel com certeza concorda conosco, os demais palestrantes. É uma fragilidade, uma porta que se abre, a parte de contrato, a parte de termo, de consentimento, mas principalmente, tão importante quanto, o olho no olho, a transparência das informações, as informações completas, não criar expectativas, deixar muito claros os riscos, os limites, e sempre lembrando que o médico ele vai ter obrigação de meio, mas ele tem que deixar isso muito bem esclarecido, ao paciente. Muito obrigada. E a próxima pergunta eu vou fazer à doutora Ciciane. Acredito até, já até imaginamos qual é a resposta, mas mesmo diante disso tudo, mesmo diante do que o doutor Miguel muito bem colocou, que todo esse olhar ponderado que o judiciário precisa ter e está tendo e vai ter, mesmo diante de toda essa parte de documentação, de segurança aí colocada pela doutora Andréia, doutora Ciciane, ainda assim, você vê que a gente está existindo um terreno fértil para se crescer em demandas contra os profissionais de saúde, os médicos? Sim, sim. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar todos. É uma grande honra estar aqui presente neste importante evento. Com a ilustre presença do Dr. Miguel Kifuri. Cumprimento a todos os meus colegas dessa Comissão de Direito Médico, doutor Arnaldo, e a todos que estão aqui presentes, os amigos também do curso de especialização de Direito Médico da Faculdade Faceres. Após esse breve preâmbulo, em relação à judicialização, a pandemia mostrou para a gente uma nítida evolução da medicina, e que é uma constante atividade, e é muito de dia para dia, de região para região, mesmo de época para época. A cidade de uma forma diferente em relação a tudo isso. E como bem colocou o Dr. Miguel Kifuri, as particularidades Doutora Ciciane, acho que caiu o sinal dela.
Vamos aguardar um pouquinho para ver se ela retorna. Vamos dar seguimento, a doutora Ciciane volta ao evento, a escuta, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou direcionar a próxima pergunta para o doutor Fernando, que está aqui conosco, né? E de uma forma muito prática, acho que agora o ponto de vista prático mesmo, né? O médico, o profissional de saúde que recebe uma intimação ou uma citação, né, em razão aí dos seus serviços profissionais, o que ele precisa fazer em primeiro lugar? Doutor Fernando, nos coloque aí suas considerações. Bom dia a todos. Inicialmente eu gostaria de agradecer a doutora Juliana, ao OAB São Paulo pelo convite, parabenizo pela organização do evento e pelo trabalho à frente da nossa Comissão de Direito Médico e de Saúde. Parabéns, doutora Juliana, parabéns, doutora Andréia, a todos da comissão. Bom, de forma muito rápida, eu manifesto a honra de estar ao lado do doutor, professor Miguel Kfouri Neto, a quem admiro e me recorro desde as primeiras linhas do estudo do direito médico. É uma honra, doutor Miguel Kfouri, estar ao seu lado e ao lado, inclusive, das demais colegas, doutora Andréia, doutora Ciciane. Bom, doutora Juliana, a senhora me endereça aí uma pergunta prática, né? E que acredito que muito aí dos nossos ouvintes, de quem está nos acompanhando, queria ouvir alguma coisa prática no sentido de o que eu faço se eu receber, então, essa citação, essa intimação, né? Então, eu diria para vocês o seguinte, primeira regrinha de ouro, o que não fazer, né? Não se desesperar, né? Porque é da nossa lida recebermos citações, intimações, mas não é da lida médica. A lida médica se ocupa de outros fatores, né? Então, não se desespere, não ligue para o paciente para tirar satisfações com ele, pelo amor de Deus. Não ligue para o advogado ou para a família para fazer um acordo e tirar logo da frente. Não faça isso, por favor, né? Não faça a própria defesa. No escritório nós temos aí centenas de casos, né? Onde os médicos, isso é uma questão técnica, vai no balcão do CRM, pega uma caneta e faz a próprio punho em uma folha ali. Ele fala, foi só uma respostinha. Não, ali era uma defesa de uma sindicância, por exemplo, né? Então, não adote essa postura. Não compareça sozinho em audiências, por mais que se entenda que seja uma questão simples, né? Porque existem ritos afetos à nossa área que os profissionais da medicina não conhecem. Portanto, é imprescindível, né, que se observe esses o não fazer, né? Por isso que eu gostaria de dar essa primeira regrinha de ouro. A segunda regra, então, é o que fazer, né? Eu diria aí no aspecto prático, o que fazer? Bom, primeiro, dar atenção à correspondência, né? Nos hospitais que nós advogamos, nas empresas, às vezes essas correspondências chegam e são engavetadas. Dê atenção às correspondências judiciais, aquelas que vêm do CRM. Então tenham, né? Não engavete, com todo respeito às nossas secretárias, não dê lá para a secretária como se fosse um assunto secundário. A hora que você tiver um tempinho, dê atenção a isso. Não faça isso. Não deixe para depois, né? Porque, como nós do direito sabemos, mas vocês médicos que estão nos ouvindo não sabem, ou não têm obrigação de saber, tudo tem prazo no direito, né? Então, quando chegam essas intimações, essas citações, tem prazos. E os prazos, um ponto referencial importante é as datas de recebimento. Então, é importante não deixar para lá, né? E uma boa defesa é aquela defesa feita com calma, é aquela defesa que o profissional que está sendo objeto aí da demanda possa conversar com o seu advogado, conversar com tranquilidade, com serenidade. Então, é importante que se tenha tempo, né? Se tenha tempo. Uma segunda providência, que eu considero assim, que deve ser feito de forma concomitante, ou seja, não é uma coisa e depois a outra, ao mesmo tempo. Imediatamente ao receber essa demanda, vá buscar o prontuário médico. São muitos atendimentos, milhares de atendimentos, nós temos prazos prescricionais que, de repente, uma demanda médica acontece depois de anos. Então, não se presume que se tenha conhecimento de tudo ou lembrança de tudo. Verifique o prontuário médico, estude, relembre o caso, identifique se houve algum problema, seja de atendimento ou de relacionamento. Nós sabemos que muitas demandas vêm de relacionamento com o paciente ou com a família. Levante, se foi encontrado algum ponto ali que inspira cuidado, que teve alguma questãozinha, levante a literatura médica relacionada, já vá fazendo a lição de casa.
e, em paralelo, procure a indicação de um advogado, né? De um bom advogado. É claro, eu vou fazer uma analogia à medicina. A medicina tem, né, as especialidades médicas. Vá buscar um especialista na área de direito médico. É uma área do direito específica. Então, sem aqui trazer qualquer juízo de valoração de especialidades aqui, mas o que nós estamos falando é do direito médico, um evento de direito médico, não adianta, vou buscar o advogado que resolveu uma questão trabalhista, o advogado que resolveu uma questão da cobrança indevida aqui do consultório, das glosas aqui do hospital. Não, vá buscar um profissional da área médica, né? da defesa da área médica. E mais 3 questõezinhas que eu acho muito importantes. Não esqueça do processo. O processo não termina quando a defesa é apresentada. Acompanhe a instrução do processo, ou seja, faça quesitos, verifique e compartilhe ideias com o assistente técnico, acompanhe a prova pericial. Via de regra, nesses processos, a prova pericial é elemento fundamental para o julgamento no judiciário. Então, acompanhe essa instrução processual, né? E, para finalizar, eu gostaria, pegando um gancho que o doutor Miguel Kfouri colocou, da comparação dos Estados Unidos, eu queria trazer alguns dados, né? Nós escrevemos um artigo que foi publicado no Estadão, que o título era a quantidade de erros médicos no Brasil superou os Estados Unidos, né? E aí, nós fizemos uma pesquisa com dados do CNJ, que foram compilados pela BBC News Brasil, que são dados de 2017, eles têm um delayzinho aí, porque afinal de contas é difícil compilar todos esses dados. Mas olha só que interessante. Foi colocado que existem, em média, 70 novos processos relacionados à matéria de erro médico por dia, ou 3 processos por hora. Olha que alarmante. Atualmente, 7% dos médicos no Brasil respondem a algum tipo de demanda envolvendo a questão de responsabilidade, enfim, contra 5% dos Estados Unidos. Então, aqui já estamos em 7%, em 2017, contra os Estados Unidos, 5%, que é altamente judicializado nessa área médica, né? Nós sabemos, para quem já teve oportunidade, ou pelo YouTube, ou mesmo viajando para os Estados Unidos, que existe até uma atuação massiva da mídia e de alguns advogados para responsabilização, né, que é proibido aqui no Brasil, mas lá existe, né, uma publicidade enorme nisso. Lá 5%, aqui já temos 7%, já superamos, né? Há 15 anos, 1 a cada 20 médicos era processado. Hoje o número é 1 para cada 5 médicos. Então, quer dizer, a coisa está evoluindo mesmo. E, infelizmente, 30% dos médicos que são processados são condenados. Aí nós estamos falando de processos cíveis, criminais, éticos, profissionais. Então, considerando esses números e ainda que o número de processos no Brasil contra médicos envolvendo essa matéria cresce exponencialmente a cada ano. A existência de grande pressão na mídia e das entidades, por vezes, incitando ações contra médicos. A existência de condições inadequadas no trabalho médico, conforme já foi dito aqui nesse painel. E até muitas aventuras jurídicas que são propostas contra médicos. A orientação que eu deixo ao final aqui, depois dessa explanação, é que, para a classe médica, é que tratem com seriedade as demandas administrativas e judiciais que são recebidas, porque, na minha opinião, na minha singela opinião, penso que há, sim, uma perspectiva de aumento da judicialização em razão da pandemia. Muito obrigado pela oportunidade. Doutor Fernando, obrigada. Sua explanação aí, como sempre, excelente, completa, e concordo contigo em tudo, né? Inclusive, aproveitando, a doutora Ciciane voltou aqui conosco, mas ela me relatou que ela está com um problema no áudio dela. Então, a pergunta que estava dirigida a ela era da questão do terreno fértil para a judicialização da saúde, né? Eu queria aproveitar a excelente explanação do Fernando e fazer um gancho disso para responder até a pergunta que tinha passado para a Ciciane, que sim, com certeza a gente está diante de um terreno fértil para a judicialização. Sem a pandemia, já era inerente à área que a área de medicina já é inerente a ela, a crescente judicialização. Mas a gente não precisa, o médico, o profissional de saúde, não precisa entrar em pânico, como muito bem colocado
pelo Fernando, diante disso. E o foco, minha sincera opinião, o foco tem que ser muito mais preventivo, né? Então, focar na prevenção, né? Não esperar virar um litígio. Então, fazer um mapeamento, aonde você precisa melhorar a parte sua de documentação, a parte de treinamento de secretária, a parte de anotação de prontuário, que é algo extremamente relevante, né? Um prontuário bem completo, um prontuário sem rasura, um prontuário com todas as informações, a conversa com o paciente, né? A conversa com quem está do outro lado, o registro de tudo isso, porque a gente vê muito em processos envolvendo erro médico, falha de documentos, falha no preventivo, né? Então, o caminho, ao meu ver, seria esse, embora a gente esteja diante, claro, de um terreno fértil, mas não criar pânico, focar na prevenção, né? Ainda mais agora com a LGPD em vigor, que a gente sabe que tem um certo impacto aí na área de saúde também, principalmente de hospitais, clínicas, laboratórios, a gente tem uma quantidade maior de dados, né? E o dado em saúde é um dado sensível. Então, isso com certeza deve refletir também no judiciário. Então, eu vejo dessa forma, né? Minha singela contribuição. Queria abrir para o Dr. Miguel Kfouri fazer aí suas considerações finais, né? E completar aí os esclarecimentos dos colegas, tá bom? Fica à vontade, doutor, por gentileza. Eu agradeço e também quero suprir uma falha minha, que não agradeci ao Davi, né? Que é o nosso mestre de cerimônias e também responsável aí pela qualidade técnica do nosso webinar. E dizer o seguinte, que eu ouvi com atenção todas as respostas, e é óbvio, né, o que nós tivemos também aqui pela doutora Andréa, pelo doutor Fernando, foi uma bela explanação aos médicos daquelas providências. Seriam providências para evitar a demanda em tempos normais. Então, o que nós teríamos em tempos normais? Tudo isso. Se alguém perguntasse a qualquer um dos senhores, um médico perguntasse, o que é que eu devo fazer para evitar uma demanda judicial? Os senhores de pronto responderiam. Primeiro, investir na relação médico-paciente. Aquilo que foi dito. Quer dizer, ter um bom relacionamento com o paciente. Por exemplo, lá, quando se procurou, isso o doutor Fernando, se procurou alguma anotação no prontuário, para ver se o médico, um caso acontecido há muito tempo, se lembrava alguma desinteligência com o paciente e tal. Então, investir na relação médico-paciente. Segundo, sem a menor sombra de dúvida, é essa questão do prontuário médico. Hoje, anotar rigorosamente tudo. Quer dizer, o médico tem que perder um pouco de tempo, não é perder, é ganhar tempo. Anotando absolutamente aquilo que for pertinente àquele atendimento, à patologia apresentada pelo paciente, aí por diante. Um terceiro aspecto, foi muito bem lembrado, é a questão do consentimento informado. Porque se o paciente... O que é o consentimento informado? É a oportunidade que o médico dá ao paciente de dissentir, e, eventualmente, recusar aquela intervenção ou tratamento que o médico está sugerindo. Então, se o médico expõe qual é o percentual de um efeito nocivo, adverso, colateral, naquela espécie de atendimento, olha, isso o senhor pode fazer essa cirurgia, mas existe lá uma possibilidade, na literatura médica, de 6% de tal intercorrência, tal. Ainda assim, o senhor pretende submeter a essa cirurgia sabendo que esse evento adverso pode se concretizar? Não, doutor. Concordo, tal. E assina. Evidentemente, outro que foi dito aqui também, a doutora Juliana falou muito bem, essa história do olho no olho, nunca fugir ao contato com o paciente. Se aparecer o problema, alguns médicos não atendem mais, falam para o secretário, olha, diz que eu não estou em reunião, estou no outro hospital, estou operando, para não falar, nunca fujam. Se houve algum evento adverso, o paciente está entendendo que houve aí uma falha, um erro do médico. O médico diz, olha, isso acontece, foi esclarecido, tal. Deixa bem claro, evidentemente ninguém pode, né, se miscuir aí no foro íntimo do paciente para ver se ele vai ou não propor a demanda. Mas tudo isso que nós falamos, e os senhores, tenho certeza, falariam aos médicos, né, o que eu posso fazer para evitar a demanda? Isso em tempos normais. Quer dizer, em tempos de pandemia, é evidente que o médico se vê diante daquela situação já absolutamente concretizada. Alguma coisa que ele não pode mais intervir para mudar
absolutamente nada. Então, é uma questão. Agora, sem a menor sombra de dúvida, no pós-pandemia, todos esses conselhos são extremamente válidos, pertinentes. Eu, às vezes, digo, né, que processo é igual monstro. Se a pessoa não cuida do tal do processo, ele vira um monstro. Então, o médico, por exemplo, ele vai minimizar, às vezes, a maneira de varrer para baixo do tapete. Não quero nem ouvir falar nisso. Né? E aí começa o erro, porque procure um bom advogado, exatamente isso que foi dito, advogado especializado na área do direito médico, que consiga passar para o papel tudo aquilo que o médico está dizendo. Ele pode também pedir o próprio apoio do médico, que é o senhor da ciência, é quem conhece aquela matéria, para auxiliar essa parte especificamente técnica. Escreva aqui aquilo que eu devo integrar à sua defesa. Explica, em termos médicos, o que aconteceu. Daí o que faz o advogado? Ele torna aquilo mais compreensível, mas sem se afastar daquele conhecimento técnico-científico que o próprio médico lhe transmitiu. Se ele achar que o médico está sem aquela isenção necessária, está nervoso, tal, é óbvio, foi dito aqui. Procurar um assistente técnico, procurar um colega da mesma especialidade, alguém que tenha o conhecimento, saiba exatamente o que aconteceu. Então, isso tudo, eu acredito que os senhores têm absoluta razão, o número de demandas tem crescido, mas, em contrapartida, tem crescido também essa qualificação cada vez maior dos profissionais de direito nessa área, para atuação, né, nos vários segmentos aí. Foi dito aqui, defesa junto aos conselhos regionais de medicina, eventualmente Conselho Federal, atuação administrativa, atuação penal, cada vez mais aquela fase de defesa, lá que pode ensejar a rejeição da denúncia, se torna alguma coisa muito semelhante ao cível. Quer dizer, aí o advogado ele tem que esclarecer pontos. Todos sabem das mazelas, às vezes, daqueles laudos periciais, né, do IML sobrecarregado, trabalho aí que fica, né, uma agenda de anos. Então, cada vez mais se exige essa qualificação do profissional. Então, e nós mesmos, né, nós aí da área, nós julgadores, temos que nos deter nessa matéria, conversar com médicos de confiança para ir assimilando esses conhecimentos. Por exemplo, aí em São Paulo, tem um desembargador que conhece profundamente essa temática nossa do direito médico, o desembargador Enio Zuliani, Enio Santarelli Zuliani. Volta e meia, nós temos contato, os artigos dele são muito bons. Então, só eles vejam, até nós, que a gente faz aquela clínica geral, né, para julgar todas as especialidades, tudo um pouco, tal, mas, nesse caso, que se atribui qualquer espécie de erronia ao médico, há que haver um cuidado, uma cuidade maior para se tratar do caso. Então, mais uma vez, eu agradeço, professora Juliana, agradeço o convite da OAB de São Paulo, me coloco inteiramente à disposição, qualquer outra oportunidade, eu acho que, né, o que eu puder, de algum modo, auxiliar e trocar ideias, né? E também, que eu aprendi muito com todos os senhores, muito obrigado, e permaneço à disposição. Muito obrigado a todos. Doutor Miguel, muito obrigada. Nós que agradecemos, né, a sua disponibilidade, o tanto que a gente conseguiu aprender hoje aqui contigo, né? Somos aí seus admiradores, acompanhamos o seu trabalho, o admiramos muito, né? E sem dúvida é uma área que tem que ter um olhar focado, tem que ter um olhar mais direcionado, é uma área mais sensível, né? Tem que conhecer as mazelas aí da área médica, não é tão simples, né? Então, gostaria novamente de te agradecer em nome da diretoria da OAB São Paulo, né? Gostaria de agradecer novamente ao Davi, que nos apoiou aí durante o evento, né? Nos auxiliou bastante. Gostaria de deixar um convite aí para um próximo webinar com o senhor. Obrigado. É um tema que a gente tem muita coisa para discutir, né? E vai ter ainda, né? A gente vai ter muito desdobramento aí de tudo que virá pela frente. Gostaria de agradecer, inclusive gostaria até de transmitir que no chat aqui, vários colegas que estão nos acompanhando, saudando o senhor, tá? Elogiando aí sua palestra, falando dos seus livros, tem colega aqui que usa os seus livros para atuar na área do direito médico. Então, obrigada, porque é uma informação que é muito rica para a gente, né? Obrigada aí de todo o coração. Gostaria de agradecer ao doutor Fernando novamente pela participação, pelo seu trabalho na comissão.
a doutora Andréia, nossa vice-presidente, por estar aí conosco no dia a dia, nos auxiliando muito, por ter colaborado hoje aqui também no evento, a doutora Ciciane, né, também por estar conosco, embora com problema de áudio, mas ficou agoniada aí querendo expor e não conseguiu, mas não vai faltar oportunidade, pode ficar tranquila. E agradecer novamente todo mundo que nos acompanhou e a própria Comissão de Direito Médico, né, Comissão Especial de Direito Médico da OAB São Paulo. Então eu vou finalizar o evento, conseguimos fazer um evento aí dentro de pouco menos de 1 hora e acredito que passar o que é essencial, né, e deixar no ar aí um próximo encontro nosso. Tá bom? Muito obrigado novamente a todos e nos reencontraremos aí em breve. Um excelente dia.